de Hitler, a espinha dorsal do Terceiro Reich. Sem as ferrovias, a Alemanha simplesmente não poderia travar uma guerra. Uma parte vital da máquina de guerra com um segredo sombrio. Ninguém tem como escapar. Todos estão perto de uma ferrovia. Elas ajudaram a facilitar a pior atrocidade da história. Os trens desempenham um papel crítico de levar judeus da Europa inteira para esses locais centralizados de execução. 6 milhões de judeus assassinados por um regime maléfico até a alma. É aqui que os trens paravam e é aqui que as pessoas desciam. E eles seriam levados diretamente para as câmaras de gás. Esta é a história das ferrovias da morte de Hitler. Os maiores projetos de construção da Segunda Guerra Mundial, ordenados por Hitler para garantir o domínio do mundo. Agora eles sobrevivem como lembretes sombrios das fanáticas ambições militares do Führer. Estes são os segredos das mega-estruturas nazistas. Obras do nazismo, ferrovias mortais. 6 de julho de 1942. O chefe da SS, Heinrich Himmler, viaja ao campo de concentração de Auschwitz. Ele mandara o comandante do campo, Rudolf Hess, expandir o local para o assassinato de judeus em escala industrial. Chegada. Separação de homens e mulheres. Faremos seleção e descarte. Tudo parece bem organizado, comandante, mas o senhor deve se preparar para trabalhar ainda mais. Muitos mais transportes serão mandados para Auschwitz no futuro. Para mandar prisioneiros para o campo, Himmler conta com a vasta malha ferroviária nazista. O historiador James Holland foi para a Polônia para entender o papel das ferrovias nas mortes de milhões de pessoas. É uma das relíquias mais arrepiantes da Segunda Guerra. A Casa da Guarda em Auschwitz-Birkenau. Auschwitz é o maior de todos os campos de concentração nazistas. Minha nossa. É imenso. O tamanho disto é um espanto, sério. Umas 8 vilas foram removidas para o campo. A principal era aqui, Birkenau, foi destruída. Cerca de 175 hectares. É realmente monstruoso. Ali está a ferrovia. Este era mesmo o fim da linha. Aqui era um campo de extermínio. Foi feito para matar pessoas em grande escala industrial. É mesmo difícil de entender. Os judeus são transportados para cá vindos de toda a Europa. A maioria vem de trem. O único modo de dirigir o sistema de campos de concentração, de mandar prisioneiros em grandes números para os vários campos, é através de trem. A história dos campos de concentração começa como resultado da Primeira Guerra Mundial. A derrota deixa a Alemanha economicamente paralisada e a pobreza é disseminada. Adolf Hitler profere discursos repletos de ódio, culpando uma conspiração judia. Hitler sempre foi patologicamente antissemita, mas por que ele os odeia? Ele certamente foca muito do seu ódio e ressentimento pelo fracasso da Primeira Guerra nos judeus, e depois ele manipula isso politicamente, encontrando a quem culpar, e o foco dessa culpa são os judeus. Ele jura vingança e esta mensagem antissemita encontra apoio popular e o partido nazista cresce em número.
Ex-vendedor de fertilizante, Himmler entra no partido em 1923 e rapidamente sobe em suas fileiras. 6 anos depois, ele se torna um líder do braço paramilitar do Partido Nazista, a temida SS. Bom, a SS tem uma rede imensa de homens e burocracia. E em termos de encenação da ideologia nazista, ela tem um papel absolutamente central. Quando os nazistas sobem ao poder em 1933, começa a perseguição aos judeus alemães. O antissemitismo é uma parte central e vital de sua ideologia. E em termos de crença na superraça ariana, crença na supremacia ariana, Himmler é um dos principais proponentes. Leis contra os judeus progressivamente os exclui da sociedade alemã. Sinagogas são destruídas e lojas judias são vandalizadas. Quase metade dos judeus da Alemanha fogem para outros países europeus e para os Estados Unidos, mas cerca de 300 mil permanecem lá. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. Hitler comanda o ataque em seu trem particular, o América. Este centro de comando móvel é equipado com tudo o que ele precisa para ficar em comunicação constante com seus generais na frente de batalha. A Polônia cai em apenas 5 semanas. E agora os nazistas controlam uma população judia quase 7 vezes maior que da Alemanha. Este grande número é um dos motivos para Himmler ordenar que os judeus poloneses sejam tratados mais severamente do que os judeus alemães. De certo modo, os nazistas travam 2 guerras, uma para tomar terras e a outra é ideológica, contra os judeus. Himmler quer retirar completamente os judeus da sociedade polonesa. E seu gabinete emite uma ordem dizendo que eles devem ser segregados em áreas fechadas de todas as cidades, os chamados guetos. A primeira medida é a concentração de judeus do país nas cidades maiores. Muito bem. Eu quero ser mantido a par do progresso de todos esses planos. Os nazistas criam guetos perto de importantes conexões ferroviárias. Os principais estão em Varsóvia, Lodz e Cracóvia. Entre outubro de 1939 e dezembro de 1940, quase todos os 2 milhões de judeus da Polônia são mandados para guetos no país todo. Era pôr os judeus em um espaço muito mais concentrado, numa parte muito pequena da cidade, em alojamentos de baixa qualidade, jogados em um cômodo onde a família inteira morava. Aos ocupantes são negados os direitos humanos mais básicos. Os alemães podiam limitar muito os alimentos que entravam no gueto, então uma coisa que acho que deveria ser bem característica em qualquer gueto era a fome. Não é só que as pessoas morriam de fome, elas também morriam de epidemias que se espalhavam nessa situação de superpopulação. Mas os guetos são somente uma solução temporária. À medida que o combate se intensifica na Europa, os nazistas passam a ver os judeus jovens, fisicamente aptos, potencialmente como uma parte importante de sua máquina de guerra. Com a expansão do Reich, eles precisavam de forças de ocupação e, é claro, precisavam lutar. O que significa que tinha escassez de mão de obra em fábricas, em projetos. E onde iriam arranjar isso? Seria com prisioneiros de guerra, trabalho forçado e todas essas pessoas que são obrigadas a trabalhar. Precisam de campos de onde não podem fugir. Os maiores campos são construídos em locais com ligações ferroviárias em Auschwitz, Buchenwald e Sachsenhausen. Em março de 1942, há 13 campos de concentração principais. Judeus e outros inimigos do Terceiro Reich, incluindo poloneses soviéticos, testemunhas de Jeová e homossexuais, são deportados para os campos. Em muitos deles, os prisioneiros têm de trabalhar. O que a malha ferroviária permite aos nazistas é expandir seu alcance, projetar seu poder, é controlar.
Agora, os campos ligados por trem são postos a trabalhar para o Reich. No sul da Polônia, o arqueólogo de conflitos Tony Pollard está explorando o campo de concentração de Grossrosen. No fim da guerra, este era um dos maiores campos nazistas, trazendo de trem prisioneiros de todo o canto do Reich. Arbeit macht frei. O trabalho liberta. O único modo que o trabalho podia libertar aqui era pela morte, porque era isso que os nazistas faziam. Matavam as pessoas de trabalhar. Eles estavam aqui por uma razão principal: fornecer mão de obra escrava na vizinha pedreira de granito. Ainda há relíquias que dão uma ideia da escala industrial desta operação. Isto parece um teleférico, mas é o sistema que era usado para retirar pedras da pedreira. E tem um sistema de polias que permitia movimentar vagões pequenos que eles baixavam bem aqui na cratera. E os operários, no fundo, levantavam a pedra manualmente e, em alguns casos, pedaços enormes. Punham nesses carros que eram puxados de volta e postos em trilhos de bitola pequena, que levava as pedras para a estação principal. Da estação, o granito era transportado para os cantos mais distantes do Império Nazista. Você tem uma perspectiva bem diferente deste lugar quando está no fundo da pedreira. E este vazio representa centenas de milhares de toneladas de matéria-prima que foi tirada daqui, finalmente pela ferrovia. E todo esse material era usado pelos nazistas para construir o seu império. E o que foi tirado deste lugar são as fundações do Terceiro Reich. Edifícios públicos, pontes e estradas foram construídos usando esta pedra. Algumas são tão grandes que não tem como colocar nesses vagões para remoção. Então eles as partiam e esse trabalho era principalmente manual, com picaretas e martelos. E como se esse serviço brutal não bastasse, você também tem de visualizar os guardas da SS cercando a pedreira, observando tudo. E se você não fizesse sua parte, se você não cumprisse sua cota diária, segundo eles, então o resultado podia ser fatal. E Grossrosen, o campo daqui, era famoso por seu regime rígido. É um pesadelo. É tudo o que posso dizer daqui. É uma paisagem de pesadelo. Os presos frequentemente chegavam em más condições físicas e as duras condições logo cobravam seu preço. Há a sensação de que a mão de obra é um recurso constante. É inteiramente descartável. Então não há interesse em manter as pessoas vivas para sempre. Então o que você faz é matá-las de fome com rações de comida bastante limitadas, totalmente inadequadas para o tipo de trabalho físico que as pessoas fazem. A expectativa média de vida em Grossrosen podia ser de 3 semanas. Mas a ferrovia mantém o campo funcionando ao entregar um suprimento constante de mão de obra forçada. Temos a movimentação de 2 mercadorias. E é horrível usar o termo mercadoria em relação a pessoas, mas era exatamente com isso que os nazistas lidavam aqui. Com o progresso da guerra, a demanda por matérias-primas e outras mercadorias de guerra aumenta. Grossrosen é expandido em escala maciça. No fim, há quase 100 subcampos com os centros principais ligados por trem. A capacidade do campo chega a 80 mil prisioneiros. Cada campo tem uma especialidade, tem um papel a desempenhar na indústria, criando munições, armamentos, ou como Grossrosen, extraindo matérias-primas. E todos eles dependem das ferrovias para a movimentação. E o lado escuro do sistema ferroviário é a movimentação de pessoas, vítimas dos campos de concentração, pessoas que são transportadas para trabalharem como escravas.
Mas a ferrovia não é vital só para transportar mão de obra escrava para os campos. Em junho de 1941, Hitler declara guerra à União Soviética. No outono, as forças alemãs estão avançando a leste, na direção de Moscou. A malha ferroviária nazista agora se estende bem dentro da União Soviética. No total, ela consiste de 160 mil quilômetros de trilhos espalhados por 12 países. O sistema ferroviário alemão, como parte da máquina de guerra alemã, é absolutamente essencial. As ferrovias são o único meio pelo qual a Alemanha pode mandar suprimentos, carga, carvão, armas, homens, prisioneiros, judeus, de A até B. Sem essas ferrovias, a Alemanha simplesmente não poderia travar uma guerra. Mas na União Soviética, a ferrovia nazista ainda vai enfrentar seu maior desafio. Dentro do território russo, o exército nazista depende de homens e armas vindos de trem do Terceiro Reich. Tony Pollard viajou até o terminal de Gniezno, na Polônia Central. Isto é incrível. Aqui, trata-se de carregar e descarregar os trens. O pátio serve linhas de trem estrategicamente importantes que vão para a União Soviética. Munição, soldados, artilharia, tanques, tudo sendo carregado nos vagões, porque a próxima parada para lá é a frente russa. E é justamente para isso que este lugar servia, suprir a linha de frente alemã. Para começar, suprimentos chegam regularmente ao exército. Em dezembro, a linha de frente chegou a 29 quilômetros de Moscou. Este é o verdadeiro negócio da guerra. E ele se estende por quase 1 quilômetro. E durante a guerra, devia ser uma colmeia de atividade. À medida que o exército alemão avança mais para o leste, os nazistas passam a controlar grandes grupos da população russa. Quando os alemães entram na União Soviética, eles são confrontados não com milhares de judeus, mas com milhões deles. Mas isso é um problema, porque os números são muito grandes e não há mais a capacidade de mandá-los a qualquer lugar. Depois do tratamento brutal dos judeus poloneses nos guetos, o antissemitismo nazista cresce mais uma vez. Dessa vez, não há intenção de transportar judeus para guetos. Muitas das execuções em massa de judeus são feitas arrastando-os de aldeias locais, arrastando-os de cidades locais, reunidos e levados a uma cova aberta, onde são mortos com tiro na nuca e jogados na cova. Entre junho e dezembro de 1941, cerca de 500 mil de homens, mulheres e crianças são brutalmente assassinados. É genocídio numa incrível escala local, num lugar familiar, numa floresta onde você passeava antes da guerra, um lugar onde fazia um piquenique, subitamente vira um local de execução. Em agosto de 1941, Himmler vai para a cidade de Minsk, na Bielorrússia. Ali ele presencia uma execução em massa pessoalmente. Himmler fica desgostoso com isso. Ele acha que é repugnante e horrível seus homens terem de passar por algo tão traumático assim e acha que deve haver outro modo de resolver as coisas. Na Alemanha, cientistas nazistas experimentam o gás como método alternativo de execução em massa. Por fim, eles se decidem pelas câmaras de gás, acreditando que serão mais eficientes e menos traumáticas para os soldados nazistas. Na frente oriental, a campanha para tomar Moscou empaca. O exército precisa de uma média de 75 trens por dia para abastecê-lo com homens, comida e munição. Mas está recebendo menos da metade disso. Simplesmente não há locomotivas e vagões suficientes, vagões de carga, vagões para transportar esse material de guerra. Após 3 meses de combate duro e a perda de quase 250 mil vidas alemãs, os nazistas não conseguem tomar Moscou. Hitler culpa os encarregados da ferrovia. A questão com os alemães é que eles acham que vão vencer em 3 meses e não vencem. E tudo foi direcionado para que essa vitória acontecesse muito rápido. É o primeiro grande revés da guerra e Hitler está furioso. Ele demite o chefe das ferrovias no leste e convoca o nazista de primeira hora e estrela ascendente no Ministério dos Transportes, Albert Ganzenmiller, a Berlim. Dr. Ganzenmiller,
O transporte para o leste não está indo nada bem. Mas o Reichsminister Speer me garante que você tomará medidas decisivas para resolver toda esta situação. Mein Führer, eu lhe garanto que não descansarei até a situação estar totalmente controlada. Nós podemos mover mais bens, apressar a carga e a descarga, e também podemos revisar o programa de reparos. Excelente. Vou aguardar informes do seu progresso. Obrigado, Mein Führer. Além de manter a máquina de guerra no leste equipada, Ganzenmiller agora também está sob pressão para fornecer a Himmler trens suficientes para os campos de concentração. Sempre há um conflito. Dentro do sistema ferroviário, entre a prioridade dada à movimentação de pessoas e a prioridade dada ao esforço de guerra. Havia conflito, com horários, recursos, trilhos e estoques. Muito obrigado, isso é tudo. Ganzenmiller faz o que pode para cumprir as exigências de Himmler por mais trens. Um trem levando 5.000 judeus viajou diariamente desde 22 de julho de Varsóvia para Treblinka, via Malinkia. Além do mais, outro trem viajou 2 vezes por semana com 5.000 judeus de Przemysl a Bełżec. Enquanto Ganzenmiller manda dezenas de milhares de judeus para os campos de concentração, ele também tem outra responsabilidade singular. Ele tem de supervisionar os planos fanáticos do Führer para uma mega ferrovia completamente nova. Uma rede de transporte adequada para a raça superior alemã. Julho de 1942. A malha ferroviária nazista está operando com capacidade total, abastecendo o exército alemão e transportando judeus para os campos de concentração. O chefe das ferrovias, Albert Ganzenmiller, foi encarregado por Hitler de construir uma mega ferrovia completamente nova, usando trilhos extra-largos de 3 metros. Excelente. Esta será uma estrutura de transporte digna do Reich. Um aumento na largura do trilho para 3 metros e vagões de 2 andares melhorarão nosso sistema ferroviário enormemente. Mas aumentar a largura dos trilhos em todo o Reich pedirá centenas de quilômetros de linhas novas e a construção de trens totalmente novos. É um conceito bastante visionário, Mein Führer. No entanto, ele pede a construção de veículos novos. Mas se dobrarmos ou triplicarmos o número da bitola padrão, isso permitirá o uso de material e infraestrutura já existentes. A bitola existente é obsoleta e totalmente inadequada para grandes movimentações. Naturalmente, Mein Führer. Ganzenmiller concorda com relutância com o plano exótico de Hitler. Embora, se ele for adiante, o projeto tirará recursos da ferrovia, justo quando o transporte de prisioneiros para os campos está aumentando. No início de 1942, líderes nazistas tramam para ampliar seu projeto de erradicar os judeus da Europa. Eles chamam de solução final. É aí que eles reconhecem pela primeira vez que vão montar campos de extermínio e executar em massa grandes números de judeus e outros povos indesejados da Europa. O chefe da SS, Himmler, chama o comandante de Auschwitz, Rudolf Hess, a Berlim para informá-lo do terrível plano. Comandante Hess, por favor, sente-se. Eu lhe pedi para vir da Polônia até aqui para lhe falar algo da máxima importância. O Führer ordenou a solução final da questão judia. Nós, da SS, temos que executar essa ordem. Portanto, eu escolhi Auschwitz para esse propósito. Espero poder contar com sua cooperação e assistência nessa questão. Está claro, Herr Reichsführer. James Holland está pesquisando por que Auschwitz é tão vital para os planos de Himmler.
Atrás de mim está a estação da cidade de Auschwitz, e este é o trilho que leva aos campos. Mas o que é mesmo interessante está ali. É a linha principal para Viena no sul e a Cracóvia no norte. E isso é muito importante se você pensa no local dos campos, porque um dos principais motivos era por causa de sua proximidade com uma linha férrea principal, além do fato de estar longe do tráfego intenso e de olhos curiosos. E este é o ponto importante, porque sem o sistema ferroviário, os campos de extermínio não teriam existido, porque são as ferrovias e só as ferrovias que podem entregar os prisioneiros para eles. Em preparação à solução final, Auschwitz é expandido. Um novo local é escolhido a 2 quilômetros do campo principal de Auschwitz. Chama-se Auschwitz-Birkenau. A capacidade do campo subirá para mais de 100 mil e na ponta ocidental do local, 2 casas de fazenda são transformadas em câmaras de gás. Quando o genocídio se torna essa experiência mortal muito mais centralizada, as redes de transporte em massa se tornam muito importantes e os trens desempenham um papel crítico de levar judeus da Europa inteira para esses locais centralizados de execução. Para os nazistas, todas as linhas de trem levarão a Auschwitz. Em 1942, quase 200 mil judeus de 10 países são levados para o campo. Este é um dos vagões usados para transportar muitas das vítimas que foram trazidas para cá. Para a maioria dos prisioneiros, esta será sua última viagem. Eu estou destrancando isto. E, claro, está exatamente como devia ser durante aqueles transportes terríveis. O peso disso é algo proibitivo e pesado. Sabe, é um vagão de carga, não é feito para levar gente. Mesmo assim, haveria 70, às vezes até mais de 100 pessoas espremidas aqui. Às vezes, as mulheres tinham de segurar o filho no colo porque não tinha espaço para deixá-lo no chão. Eles ficavam aqui 2, 3, 4 dias. É uma barbaridade, é desumano. O único banheiro a bordo é um balde de madeira. Uma das coisas que as pessoas lembram quando falam dessas viagens é do mau cheiro. Para muita gente, esse é um momento de enorme vergonha. Pela primeira vez, elas se sentam num balde na frente de outras pessoas. E o balde logo transborda. E o vagão todo se enche de dejetos humanos. Com pouquíssima comida e água, as condições são demais para alguns. As pessoas começam a morrer dentro desses carros. E o que acontece é que as pessoas se veem vivendo entre os mortos. E os cadáveres irão a um lugar para se sentar. As pessoas descrevem essas viagens como terríveis, como uma viagem das mais inacreditáveis. Para quem sobrevive à viagem, a parada final é a rampa de carga em Auschwitz-Birkenau. É aqui que os trens paravam e é aqui que as pessoas desciam e acontecia o processo de seleção. A seleção daqueles que fariam trabalho escravo e que viveriam um pouco mais. E aqueles que seriam levados diretamente para as câmaras de gás. Famílias são separadas sem aviso. Com frequência, os homens são marcados para trabalho escravo e mulheres e crianças são mandadas direto para a câmara de gás. Não é preciso usar muita imaginação para ver uma fila longa de vagões e os milhares de homens, mulheres e crianças assustados sendo agrupados. Guardas gritando ordens, empurrando-os. É um lugar terrível, mesmo. Em grande número para a maioria dos judeus que são mandados para Auschwitz, este é o término, este é o fim da linha, esta é a parada final. Para um pequeno percentual, Auschwitz é a entrada para linhas ferroviárias novas que os enviará pelo continente europeu para
serem parte do vasto sistema de trabalho escravo. Mas para Hitler, as ferrovias não transportam prisioneiros com rapidez suficiente. Ele convoca Himmler ao QG da Toca do Lobo, no norte da Polônia. Reichsführer Himmler, tenha em mente que todas as medidas necessárias para resolver a solução final devem ser tomadas com o devido abastecimento. Mãos à obra. Mein Führer, neste momento, os transportes para os campos do leste foram limitados pelo número de trens disponíveis. Eu farei meu gabinete contatar o secretário de Estado para Transportes para ver como pode resolver esse assunto. Muito bem. A malha ferroviária nazista deve agora executar uma das maiores movimentações na história. Julho de 1942, Albert Ganzenmiller está transportando judeus para centros de execução o mais rápido possível, mas não é o suficiente para Himmler. Himmler mandou que quase 2 milhões de judeus poloneses fossem enviados dos guetos para a câmara de gás. Dr. Ganzenmiller, fala o SS Reichsführer Himmler. Reichsführer, não esperava sua chamada. Olhe, nós simplesmente precisamos de mais trens. Eles são essenciais para nossos planos serem executados por completo. Temos que aumentar os transportes. Sim, Herr Reichsführer. Em maio de 1942, a SS de Himmler tem 6 centros de execução funcionando, todos no maior segredo. Kelmino, Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek e Auschwitz. Em Auschwitz, o historiador James Holland encontra vestígios de como os nazistas aumentaram mais sua capacidade de execução. Esta linha extra desvia direto para o coração de Auschwitz-Birkenau. Ela foi construída bem tarde na guerra, no começo de 1944, e tinha um propósito, apenas um propósito, que era o último grande ajuntamento de judeus europeus. Cerca de 430 mil mulheres e crianças foram trazidas aqui entre maio, junho e julho de 44. Eles tinham pressa para terminar o serviço horrível que tinham começado. Expandir a linha pelo portão para o centro do campo significa que os trens chegam bem mais perto das câmaras de gás, acelerando o processo. Onde estou andando agora é literalmente o fim da linha. E o motivo disso é porque dos dois lados estão as câmaras de gás. No total, 5 instalações de gás são usadas para processar os recém-chegados. Dizem aos prisioneiros que eles vão tomar banho e são levados a um vestiário subterrâneo para se despirem, antes de irem para as câmaras de gás adjacentes. Gás Zyklon B é despejado por aberturas no teto. Depois de fazer o efeito mortal, os corpos são levados para o crematório anexo. No total, Auschwitz agora pode se livrar de mais de 4.500 corpos por dia. Auschwitz-Birkenau é uma espécie de aperfeiçoamento desse sistema distorcido de genocídio em massa. E é o lugar onde você pode operar as câmaras de gás dia e noite com eficiência clínica. Muito longe dos horrores das câmaras de gás, Hitler se concentra em seu plano para uma gloriosa mega-ferrovia nova. Os projetistas de Hitler desenham até 47 modelos diferentes para locomotivas novas. Excelente trabalho. Um projeto deste tamanho será um grande desafio de engenharia. Com 6 metros de largura e quase 7 de altura, esta locomotiva elétrica diesel superaria qualquer trem das ferrovias nazistas. Puxando 10 enormes vagões e levando quase 2.000 passageiros com luxo máximo, será o maior trem de passageiros já construído. Ele tem até um cinema com 200 lugares.
Hitler sempre foi muito desligado da realidade, mas ele só piora com o avanço da guerra e é tremendamente absurdo que, por um lado, ele esteja orquestrando o Holocausto e, por outro, esteja sonhando com uma mega ferrovia. Principalmente uma que ele não tem recurso nenhum para construir. No final de 1944, a maré da guerra vira. A leste do rio Vístula, no norte da Polônia, os nazistas estão lutando em retirada com um ressurgente exército vermelho. E os campos de concentração agora correm o risco de serem descobertos. Tony Pollard está perto do rio, procurando vestígios de uma ponte ferroviária que os nazistas esperavam que fosse ajudá-los. Estamos na margem ocidental do Vístula, a uns 400 metros do rio. E eu acabo de ver o que parece ser parte da construção da ponte. Aqui. Daqui dá para ver. Olhando deste ponto, estou alinhando com a ponte e estou vendo os pilares no rio. O rio deste ângulo não parece tão largo. O rio de 500 metros de largura é um grande obstáculo para levar suprimentos para o exército nazista. Fazer uma ferrovia atravessar este rio é vital para os alemães. É o único modo de terem homens e suprimentos suficientes na frente oriental. Isto é crucial. E como parte dessa mega estrutura, dessa conexão de trem, esta ponte é um dos componentes vitais. 1.500 soldados especiais iniciam a construção de uma ponte ferroviária em agosto de 1944. Dá para ver as técnicas de construção. Eles afundaram essas vigas de aço no leito do rio e dentro desse espaço despejaram concreto. E dá para ver as hastes reforçadas de aço saindo pelo concreto. Mas o exército soviético continua a avançar rapidamente, empurrando o exército alemão na direção do rio. A próxima parada no lado ocidental é Berlim e o próprio Hitler diz que o Vístula deve ser mantido. Mas quando chega ao fim do mês de janeiro, a situação é irremediável. Os russos estão respirando no cangote deles. E no dia 27 de janeiro, é tomada a decisão fatídica de explodir a ponte. Deve ter sido muito triste para os engenheiros, mas dá para ver traços da explosão aqui. Ela descascou o aço. Olha isso! Depois de explodir a ponte, o exército alemão tenta defender o rio. Mas em fevereiro de 1945, tropas russas atravessam o Vístula. O Vístula não é apenas uma barreira física, ele também é um símbolo. E quando é atravessado pelos russos, fica claro que o fim do jogo se aproxima. E enquanto o exército soviético expulsa os nazistas da Europa Oriental, o horror dos campos de extermínio são revelados ao mundo. O exército soviético agora está espalhado pela Europa. Quando os nazistas recuam, eles começam a esvaziar os campos de concentração, tentando encobrir seus crimes. Você percebe que o sistema de campos de concentração foi quase desmontado e posto em movimento. Está se mexendo. Os prisioneiros de Auschwitz-Birkenau saem andando do campo. Tem também um momento em que campos inteiros chegam aos trilhos, quase como se os campos de concentração acabassem sendo comunidades móveis na direção dos trens. Mas à medida que o Império Ferroviário Nazista encolhe, os trens não têm para onde ir. Temos um momento bem no fim da guerra em que os judeus ficam literalmente andando em círculos nesses trens. Para alguns prisioneiros judeus, a hora da libertação não é um campo de concentração clássico. Ela acontece num vagão de trem, onde os guardas somem com a aproximação dos aliados. Em 27 de janeiro de 1945, tropas soviéticas liberam o campo de concentração de Auschwitz. Os libertadores encontram provas do assassínio em massa que choca o mundo. E apesar de quase 60 mil prisioneiros sendo transportados secretamente, eles ainda encontram 7 mil doentes e a morte. No todo, mais de 1 milhão de pessoas foram mortas em Auschwitz. Quando os libertadores entram nos campos, acho que houve uma sensação de quase incompreensão de como isso teria acontecido dentro do continente europeu no século XX.
Foi uma cena inimaginável que saudou as pessoas. A guerra na Europa está entrando em sua fase final. A Luftwaffe perdeu o controle dos céus. E os trens de carga agora estão expostos a ataques aéreos. Pátios de manobra foram bombardeados, trens e pontes também. São os trens alemães que fornecem comida, fornecem armas, munição, carga, o que for. Eles fornecem quase tudo. E quando as ferrovias não podem mais entregar, é aí que a Alemanha começa a implodir. Tudo que os nazistas em retirada podem fazer é tentar conter o avanço aliado. No Império inteiro, Beowulf despedaça centenas de quilômetros de trilhos da Reichsbahn. Cabe a Albert Ganzenmiller informar Hitler que as ferrovias não estão mais operando. Hi, mein Führer. Mein Führer, lamento profundamente informá-lo que a Reichsbahn não pode mais garantir o transporte. O nosso trabalho deve ser levado avante. É preciso fazer os trens andarem de novo. Providencie. Ganzenmiller não tem como executar a ordem de Hitler. Em janeiro de 1945, Hitler faz sua última viagem de trem da Toca do Lobo a Berlim. Onde antes o trem pessoal de Hitler era um símbolo de poder, agora é um lugar de retirada numa capital em ruínas. A antiga capital poderosa agora era cenário de prédios destruídos, escombros, matanças, sabe? Quase não sobrou uma árvore em pé, mal tinha um prédio que não estivesse danificado de algum modo. No fundo de seu bunker, Hitler desce a um mundo de paranoia e negação, se isolando do mundo exterior à medida que os aliados se aproximam de Berlim. Mas em março de 1945, ele ainda se agarra a seu plano para um futuro glorioso para a Alemanha e suas ferrovias. Mas a malha ferroviária de Hitler foi bombardeada e em 30 de abril de 1945, o Führer finalmente aceita a derrota e comete suicídio. Um mês depois, Himmler é capturado por oficiais da inteligência inglesa tentando fugir. Eles encontram documentos falsos em nome de Heinrich Hitzinger, mas antes que possa ser interrogado, o chefe da SS comete suicídio, engolindo uma pílula de cianureto. Albert Ganzenmiller foge para a Argentina. Foi só na década de 1970 que ele foi preso e acusado de crimes de guerra. Mas logo após o início de seu julgamento, Ganzenmiller sofre um infarto. Ele se recupera e vive até os 91 anos, mas o caso contra ele jamais foi ouvido. Uma das coisas sobre o Holocausto é que ele é mais do que a obra de um ou dois homens, é a mobilização de um Estado inteiro para cometer genocídio. No total, os nazistas mataram 6 milhões de judeus. No fim da guerra, os nazistas tentaram encobrir seus crimes terríveis, queimando a maioria dos documentos. Contudo, os registros dos transportes de pessoas por trem ainda existem. Os registros dos trens, junto com os documentos encontrados nos campos, indicam que a maioria dos prisioneiros assassinados nos campos de extermínio chegaram lá de trem. Estes documentos forneceram aos investigadores provas de que a maior mega-estrutura nazista teve um papel crucial na maior atrocidade da história.